Boa noite a todos. Vamos aqui para mais uma live dentro da UTI, certo? Já ao vivo. E pessoal, hoje nós vamos entrar num tópico aqui que, baseado naquilo que eu cheguei até a comentar na semana passada, e que, de certa forma, é um movimento que eu percebo dentro dos hospitais, e em especial dentro da UTI, que, de certa forma, é um tanto quanto desafiador, para não dizer frustrante, certo? A quantidade de pessoas que estão abandonando os cargos profissionais, a quantidade de pessoas que estão saindo das suas áreas de atuação, em especial na área da saúde, tá? Não tem sido poucos os que têm saído da sua profissão, que se dedicaram, sejam enfermeiros, biomédicos. E, na verdade, o que mais me surpreende é que, aparentemente, existe uma frustração coletiva na área da saúde. Não sei se vocês têm percebido isso, mas a todos que eu converso, a todos que eu percebo, e olha que eu lido com muitas pessoas, há, de certa forma, uma frustração coletiva dentro da área de saúde, seja de fisioterapeutas, seja de enfermeiros, seja de médicos, certo? É curioso isso. Você vê pessoas hoje que estão, de alguma forma, não satisfeitas com a sua carreira ou com os rumos que a sua carreira tem levado dentro da sua junção, tá? Bem, antes de entrar no assunto especificamente, já quero lembrar para vocês que em setembro, eu irei realizar aqui um dos, talvez, depois de quase 3 anos, um dos programas que eu mais me orgulho profissionalmente em realizar, que é o programa de desenvolvimento em infecção generalizada e do atendimento com a infecção generalizada, certo? Depois de uma pandemia no meio, certo? O que mudou na sepse, tá? Então, em setembro, aguardem, em setembro nós temos o Dia Internacional da Sepse, certo? E neste dia nós vamos abordar sobre, aqui mesmo pelo Instagram, temas relacionados à sepse, tá? A infecção generalizada e tudo aquilo que profissionais de saúde devem saber para atuarem e para tratarem de maneira adequada esse paciente que está com uma infecção generalizada, está com um paciente séptico, tá? Então, em setembro, aguardem, tá? Não percam. Avisem aos colegas que precisam saber. Infelizmente, sepse ainda é muito desconhecida por profissionais de saúde. Infelizmente, sepse ainda é muito maltratada dentro dos ambientes hospitalares. É uma doença tempo sensível. Esse conceito de tempo sensibilidade é relevante, tá? E nada mais do que saber como realizar o atendimento à parte. Eu, como profissional de saúde, sendo um enfermeiro, seja um fisioterapeuta, sendo um médico, sendo um técnico de enfermagem, sendo um biomédico, o que eu tenho que saber sobre sepse, tá? E qual é a minha atribuição dentro dessa doença sistêmica que, infelizmente, é o que mais mata dentro da UTI, tá? Dentro da UTI, a maioria dos pacientes morrem de sepse. Então, é uma condição sine qua non trabalhar na UTI, saber manejar o paciente séptico, certo? Então, dito isso, vamos entrar no tema de hoje, e é um tema que me reporta algo que eu percebi, na verdade, num episódio que eu me lembrei de um posicionamento do Conselho Federal de Enfermagem sobre, na verdade, um posicionamento deles frente a uma situação que acontecia dentro das unidades, dentro dos hospitais. Foi feito um posicionamento oficial há alguns anos atrás que vedava o profissional de enfermagem em chamar o médico no conforto, tá? E entrou-se uma discussão sobre isso. Depois, em seguida, não muito tempo depois, entrou uma segunda discussão que vedava os profissionais de enfermagem de empurrarem maca de pacientes no hospital. O que me chama a atenção mais do que nunca é, de certa forma, o que esses movimentos inteiros, o que todos esses temas têm em comum, e cada vez mais eles vêm ganhando representatividade, vêm ganhando voz, e, sinceramente,
a discussão, será que é esse mesmo o tema de discussão? Será que esse mesmo é o enfermeiro está empurrando uma maca, o enfermeiro chamar um médico dentro de uma UTI? O que está por trás disso tudo? O que está acontecendo com tudo isso? O que isso representa? Será que representa uma situação um pouco mais ampla e nós estamos ali focados em uma situação pontual que é aquela representação? Não é de hoje que já se fala e já se comenta bastante sobre a atuação de profissionais de enfermagem, em especial no Brasil. Tá? No Brasil, esses questionamentos eles seguem cada vez mais uma linha de discussão mais, como é que eu posso dizer, mais acalorada, digamos assim, do que o enfermeiro deve fazer e do que ele não deve fazer. Sinalizando o que deve fazer e o que não deve fazer, o que é minha função e o que não é minha função. E isso tudo gera três grandes pilares que eu percebo dentro desse momento que entram em discussões como essa e, de certa forma, estão envolvidos nessa discussão, nessa conversa ou nesses movimentos que têm surgido frente a posicionamento de conselhos, frente a posicionamento de colegas de enfermagem, frente a conflitos médicos e enfermeiros do que é, do que não é função, do que liga ou não liga para o sobreaviso, de quem liga para o sobreaviso, quem fala com o médico, enfim, é uma discussão que entra ali numa celeuma que até certo ponto não se sabe muito bem aonde isso vai levar, mas aparentemente se mostra um cenário maior. Tá? Então, três grandes pilares, eu percebo isso, e de certa forma o paciente e a família está envolvido nisso, se envolve e se discute dentro deste cenário, e os três são: número 1, há uma grande crise hoje dos profissionais de saúde, em especial enfermeiros, certo? Sobre satisfação e realização profissional. De certa forma, não é incomum se perceber que os profissionais de saúde, e eu falo dos enfermeiros porque os enfermeiros são os maiores representantes dos profissionais de saúde, estão insatisfeitos com a sua profissão. E não se sentem realizados. É interessante ver situações como essa pelo número de colegas que estão mudando de profissão, mudando de carreira, fazendo mudança de uma carreira. E mudança de uma carreira não é uma coisa fácil, em especial quando você já tem filhos, já tem uma estrutura familiar, já tem uma remuneração, já tem um custo fixo, então isso é um grande desafio, e isso geralmente acontece por volta dos 30, 40 anos, tá? Mas é um momento de mudança, tá? Mas esse eu vejo um ponto. Segundo ponto não menos importante, remuneração. Existe hoje uma grande discussão, inclusive está nesse momento, uma discussão já aprovada em Câmara, já foi para situação, aprovação do presidente, que é remuneração e salário base. Tá? Não vou discutir aqui nos reflexos que essa lei vai ter, sobre os impactos na assistência de enfermagem como um todo, que teoricamente não sei até que ponto isso foi discutido, mas há um grande despertar sobre remuneração do enfermeiro dentro da unidade. E se você perguntar ao enfermeiro hoje, ele entende que ele está recebendo mal. E detalhe, se você perguntar hoje para todo profissional de saúde, seja qualquer que seja, médico, enfermeiro, médico cirurgião, médico ginecologista, enfermeiro geneticista, cosmetologista, qualquer um fala que está sendo mal remunerado. Isso é fato. Tá? Terceiro, reconhecimento. É gozado ver que geralmente os profissionais de saúde, se você fez o certo... tem uma expressão que eu me lembro muito bem da faculdade sobre isso, que era um comentário que se fazia, um professor fez muito bem esse comentário, eu me lembro hoje na aula de deontologia médica, ele fez o seguinte comentário, que se o paciente sobreviver, é graças a Deus, e se ele morrer, era graças ao médico. Nós estávamos numa aula sobre erro médico. Tá? Então havia muito essa discussão ali. E observem que toda essa discussão se formou, e toda essa discussão se forma em torno do profissional, frente a uma narrativa que eu sempre venho buscando esse assunto de como nós contamos a história do paciente. Nós estamos contando a história do paciente ou nós estamos contando a história do profissional? Eu estou contando a minha história do que eu estou fazendo, e isso é um perigo muito grande, porque quem escolheu a área da saúde, isso é fato, foram os filhos e as filhas mais, como é que eu posso dizer, desejada pelos pais. Foram faladas: você é a melhor,
você é diferenciado, você agora é referência da família, o churrasco de domingo você é o cara, você é o fisioterapeuta, você é o enfermeiro, você é o médico, você é o maestro da situação. Então, socialmente, havia uma satisfação e uma realização, porque havia ali um momento de reconhecimento social. Contudo, quando você entra no ambiente hospitalar hoje, esse reconhecimento está se perdendo. E você já não é mais aquele que está no centro. E aí você, de certa forma, cai numa tendência de contar a sua história frente ao paciente do que você fez, do que você realizou, da punção que realizou, da quantidade de exames que você fez, laudou, da quantidade de curativos que você fez, da quantidade de punções de acesso, da quantidade de medicações que você administrou. E você vai nesse pique de falar, eu. Só que eu estou contando uma história de um herói e nessa narrativa aqui você está se colocando como protagonista. E essa é uma posição de pedrada. Já comentei sobre isso. Posição de pedrada. Então você leva pedrada de todos os lados, pedrada de profissionais de saúde, de outros colegas, pedrada de... E ali, pedrada de família, pedrada de paciente. E você se vê numa situação onde você tem uma remuneração não tão satisfatória quanto você entende que deveria. Você não tem mais o reconhecimento. Você não tem a realização, você não tem a satisfação. Você está fazendo o que isso aqui? Tá? Então o que você está fazendo como profissional? Eu tive uma conversa há um tempo atrás com uma colega médica que estava frustrada com a medicina. Você fala, mas médico... Frustrada com a medicina. Frustrada. Investiu lá seu quase R$1 milhão num curso de medicina e agora você pegou uma situação que, pois é, não estou satisfeita. Só para vocês verem uma ideia, e este é o ponto que eu queria deixar para vocês, que remuneração não é importante. Eu não quero ser hipócrita aqui, dizer, fazer falta demagogia ou coisa do tipo, de que remuneração não seja relevante, não é algo relevante. É óbvio que é. Certo? Contudo, eu quero dizer aqui para vocês que hoje, médicos que teoricamente têm o maior ticket de pagamento dos profissionais de saúde estão frustrados. Mas a frustração dos médicos é a mesma da frustração dos enfermeiros, dos biomédicos, dos técnicos de enfermagem, dos fisioterapeutas? Talvez não, mas estão frustrados também. Então, isso aqui faz parte de um contexto maior. Este contexto maior que era o ponto que eu queria entrar aqui com vocês hoje. Falta um desenho seu, com um profissional, e um desenho muito sincero, de planejamento de carreira. Você não planejou sua carreira. Talvez você em nenhum momento você chegou e pensou que, poxa, eu escolhi essa faculdade, eu me formei, ou eventualmente eu me especializei, tá, e agora? O que é que vai acontecer? Porque simplesmente falaram para você que estude. E aí você vai se formar e o mundo está aberto para você. Não foi assim. Minha mãe falou isso para mim. Meu pai falou isso para mim. Inclusive agradeço muito ao que eu sou hoje, porque eles abdicaram de algumas coisas para que eu pudesse me formar. E olha que eu me fiz uma faculdade pública. Mas com muitas dificuldades consegui me formar. Fiz as minhas especializações. E aí eu percebo que quando eu cheguei no mercado de trabalho, peraí, tá, mas não era eu me formar e estava tudo bem? Não estava tudo bem. Eu não sabia nem como era que eu ia receber. Eu não sabia como era que funcionava o sistema de pagamento. E ali, naquele primeiro ano, recém-formado, você se pega... Ontem mesmo eu estava passando com a Renata e o Luiz Eduardo, estava passando em um hospital, fica aqui na BR, em Belém, e eu ponderei que, olha, esse aqui eu tirei meus 2 piores plantões nesse hospital aqui. E é um momento para mim muito marcante, porque eu fiquei pensando, cara, o que eu estou fazendo aqui? E não vou dizer que Deus não me abençoou muito pelo que talvez eu seja hoje, e sou hoje, e sou muito grato a isso. Mas, de certa forma, qual foi o momento que você chegou com você, e fez um planejamento da sua carreira, planejando até onde você queria chegar, de que forma você queria chegar, e como você iria fazer esses meios? Sem pretensões, com uma maneira racional, um planejamento adequado, com ações adequadas, com metas financeiras, metas sociais, metas espirituais, tá?
para que você pudesse, metas de conhecimento de cultura, metas filosóficas, inclusive, certo? De aquisição de conhecimento, de que forma você queria montar isso aqui. Esse é o principal ponto que eu vejo, o erro que os profissionais de saúde têm hoje. Eles não conseguem entender que, como tudo, eu preciso de um planejamento de carreira. Eu preciso fazer meu planejamento de carreira. Porque senão, a vida se resume, talvez, a eu ser um profissional que vou ali, vou trabalhar, vou fazer o que eu tenho que fazer, e faço pelo tempo que der, e eventualmente vou ficar frustrado com isso, mas tudo bem, é aquele emprego público, certo? Será que eu quero ser um empresário? Será que eu quero ter uma empresa? Não. Será que eu quero ser um profissional? Eu quero ser um funcionário? E detalhe, esse segundo ponto aqui, a gente sempre fala de empresário, de abrir uma empresa, de nota fiscal e tal, mas, pessoal, tem uma galera aqui que é funcionário, seletista, certo? E estão sendo muito bem remunerados, muito bem valorizados, e eu conheço, inclusive, muitos deles e vejo um mercado absurdo. Talvez eu não fique à vontade com aquela instabilidade empresarial, mas, poxa, eu tenho uma carreira aqui que eu posso fazer em um ramo e eu começo a entender como esses fluxos de escolhas irão me levar e não fazer decisões baseadas em situações emocionais de momento. E por que eu toco nesse assunto? Porque isso hoje reflete diretamente na assistência que os pacientes estão recebendo nos hospitais e em especial na UTI. Essa assistência hoje, ela é influenciada por este ponto, tá? À medida que profissionais hoje que estão, obviamente, não satisfeitos, eles têm uma pior entrega, óbvio, tá? E baseado nisso, eu começo, então, dentro desse planejamento, entender as oportunidades e, principalmente, ver as lacunas de conhecimento que eu tenho que preencher para alcançar o cargo ou alcançar as metas que eu tenho do meu planejamento. Sejam metas, como eu disse, financeira, metas de saúde, metas filosóficas, metas de conhecimento, metas espirituais, metas amorosas. Eu preciso ter tudo isso, porque senão, pessoal, eu tô ficando capenga dentro desse jogo. E ter uma estratégia para alcançar esses objetivos, tá? Concluindo aqui este ponto, e é por isso que eu vou trazer temas como esse aqui, porque observem que nós saímos de uma família que reclama. E nós chegamos agora, talvez, no grande cerne e na situação mais dolorosa de um momento como esse. Eu como profissional. Quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Qual é a minha entrega? Teve um ponto que eu estava discutindo semana passada. Foi semana passada, se eu não me engano. Acho que a gente fez uma visita na unidade. E aqui é uma crítica positiva que eu queria fazer, e isso não é incomum em todos os hospitais. Na verdade, eu estava visitando um hospital, tá? Fora de Belém, no Rio de Janeiro, estava fazendo uma visita no hospital. E na visita no hospital, eu desenhei a chefe da equipe, que estava fazendo a avaliação de acreditação, me pediu, que a gente estava montando um projeto, ela me pediu para que eu pudesse auxiliar a equipe a desenhar um projeto terapêutico de um paciente. Era um projeto terapêutico de cuidado, de linha de cuidado de um paciente. Era um paciente com AVC. Desenhamos o projeto, desenhamos os diagnósticos, as comorbidades, os antecedentes pessoais e familiares que o paciente tinha, fizemos um breve histórico do paciente, colocamos ali os requisitos daquele projeto, o que era que tinha que acontecer, com as metas de entrega e recomendações. E no final fiz uma seguinte pergunta: quem vai fazer o quê? Aí foi o médico, falou que ia fazer tal coisa, a equipe de fisioterapia ia fazer outra coisa, a equipe de nutrição já se posicionou ali frente à dieta, a equipe de fono se posicionou também, dizendo que as avaliações tinha feito. E aí eu virei, peraí, mas tá faltando uma equipe aqui. E aí neste momento, falei, quem é que tá faltando aqui? Aí a equipe, olha, não tem um enfermeiro aqui. O que o enfermeiro está fazendo?
Esta pergunta, ela é uma pergunta que incomoda. O que o enfermeiro está fazendo? E aqui vem o grande ponto de hoje, ao qual encerro, para que nós possamos refletir nisso e ao longo dos próximos dias desenhar isso. Estar ocupado não significa estar fazendo a coisa que deveria. Vou repetir. Estar ocupado, estar atarefado, não significa dizer ou fazer o que deveria. Me veio uma história agora em mente, quando Marta e Maria estavam ali recebendo Jesus na sua casa. Uma delas estava atarefadíssima, limpando a casa, fazendo as coisas ocupada. E a outra estava aos pés de Jesus. A que estava ocupada virou para Jesus e falou: vem cá, mestre, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo tudo o que tenho que fazer. Eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo outro. E o que ela faz? Ela está aí aos seus pés. E Jesus fez o quê? Diz a história, diz o relato bíblico, que Jesus a repreendeu. O que eu quero dizer com isso? Eu não disse aqui, em nenhum momento, e não peguem corte dessa live, que enfermeiro não trabalha. Que profissional de saúde não está trabalhando. De maneira nenhuma. Mas eu estou insistindo e fazendo uma grande reflexão que, talvez, os profissionais que estão se trabalhando da forma como estão trabalhando de maneira errada. Estão trabalhando de maneira pouco eficiente. Estão atendendo o telefone, estão indo na farmácia pegar medicação, estão vindo aqui fazendo medicação, estão tentando falar com a família, estão dando banho, estão trocando curativo, estão organizando técnico, estão vendo escala, estão atendendo ligação de novo, estão tentando falar com o bloco, estão tentando falar com o diagnóstico, tem que descer para uma tomografia. Eu não estou dizendo que não está trabalhando. Estou dizendo apenas que estão trabalhando de maneira errada. E ao longo dos próximos dias, nós vamos falar sobre a organização de rotinas assistenciais dentro da UTI. Agora nós vamos entrar no jogo valendo. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e amanhã prometo a vocês que nós vamos começar mais cedo, que eu acho que a gente rende mais, tá? Começando por volta das 9 horas, um pouco mais tarde, quem sabe, a gente rende mais. Dê um feedback de vocês aí. Podem dizer também temas que eventualmente vocês queiram discutir aqui. Podem sugerir temas no direct, que a gente vai discutindo esses temas e aprofundando ao longo das próximas semanas. Um grande abraço a todos. Valeu!